Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Muito bem. Começa mais um Comentário Bíblico Vida, o de número 10. Nossa, mano. 10. Eu sou o Rodrigo Bibo e shut up. Não, take... Como é que é? Shut up, take my money. Take my money, isso. Yeah. Shut up, take my money. Tipo, mas sempre é palavrão isso, não? Não. Shut up, calha a boca. Cala a boca. Cala a boca é palavrão. Não é palavrão. Cala a boca é palavrão. Não é, não. Depende do contexto. É um vocativo? É um vocativo, mas não, pode ser utilizado, mas exato. Cala a boca e pega o meu dinheiro pra me dar logo... É uma coisa boa, tipo assim, ou entre um casal apaixonado, cala a boca e me beija. Tipo um missionário que começa a falar sobre o seu plano e aí você... Shut up and take my money. Exato. Falou em romance, o Nunes fica todo nervoso. Não, pode ter certeza que não. Então tá bom, vai só o café mesmo, né? Mas é isso, eu sou o Rodrigo Bibo e shut up and take my money. Eu sou o Luiz Henrique e... Serpidão na igreja tem a ver com o evangelho. Olha, cara de pau faz parte da fé, já aprendi com uma amiga minha. Olha, você cara de pau faz parte da fé, é sobre isso. Me chamo Guilherme Nunes. Peraí, desculpa. Não, porque não é o teu nome? Por que pedir desculpa por isso? Que eu olhei... Até onde eu sei é o teu nome, né? Que eu olhei pro limbo. Não, mas é que, cara, a gente sabe que tu tá assim, olhando pro além. Tá tudo bem, a gente quer só shut up and give me your wisdom. Me chamo Guilherme Nunes e nem todo dízimo é ruim. Ô, louco! Muito bom! Tem que botar o dízimo aqui na mesa. Tem que botar o dízimo na mesa, exatamente. Galera, a gente tá aqui neste episódio que chega até vocês graças à editora Vida, com um novo comentário bíblico Vida, de Pablo Adeiros, um teólogo latino-americano, que tem comentado todo o Novo Testamento, e a gente já fez aí 9 episódios falando sobre algum livro da Bíblia, algum tema de algum livro da Bíblia, e agora a gente vem falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós temos dicas. O nome desse episódio foi um clickbaitzinho, né? Que não deixa de ser um clickbait, porque a gente vai, de fato, nesse episódio, ensinar como pedir dinheiro na igreja, de acordo com a teologia bíblica do apóstolo Paulo. Então, fica aqui nesse episódio, você vai aprender como tirar dinheiro dos seus membros. Mentira, que Deus o livre. Pra aquilo que é certo, não, brincadeira. Não. Agora vamos lá, falando ser. sério. É a brincadeira, porque a gente sabe que existe a teologia da prosperidade, que, mano, é uma teologia terrível, que olha pra Bíblia e só vê, cara, quais caminhos eu tenho que tomar para prosperar nessa terra. É basicamente isso. Como a gente tira dinheiro do povo. Aliás... Mas o fato é que a igreja primitiva precisou de recursos materiais para ela... Não, a gente vai falar sobre isso, não. Porque quando eu digo que o nome do episódio é Como Pedir Dinheiro na Igreja, a gente não tá mentindo. A gente vai falar sobre isso nesse episódio. Exatamente. Porque Paulo pediu dinheiro na igreja. Então existe uma forma bíblica de se falar de ofertas, que é o que a gente vai tentar fazer hoje. Isso. Não sei se vocês viram, mas teve um pastor, eu não quero citar o nome porque ele tem muito mais dinheiro que eu, né? Enfim, eu não sou a fim de arrumar encrenca com ele. Medo do processo, né? Não, eu tenho, cara, ao contrário do Iago, que tem tempo e dinheiro, eu não tenho tempo e dinheiro, velho. Que o Iago, ele chama processo. Não, pode processar que eu tenho tempo e dinheiro. Mano, eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. Então eu não quero... Rapaz, eu acho que eu quero arrumar encrenca porque com o pouco tempo que você tem, você gasta pra conquistar um pouquinho de dinheiro. Exatamente, pra escrever outro livro e tal. Rolou até um vídeo desse pastor e tal, que eu não quero, né? Eu não quero encrenca, mas ele ensinando como tirar dinheiro, o melhor método. Ele que já testou todos os métodos de oferta na igreja. E o melhor é quando você entrega o envelopinho na mão de todo mundo. Ou seja, é o constrangimento mesmo. Não sei quem é que você está falando. Mas você não precisa saber quem é. O fato é que é um pastor adepto da teologia da prosperidade, entendeu? Mas vamos lá. O fato é que a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala... E sim, é verdade, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração. Vocês já viram essa frase? Ok, e tá tudo bem. Agora... Se a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração, não quer dizer que o dinheiro é mais importante que a oração. Aliás, o dinheiro é um pepinão, um problemão pro seu coração. Né? Tá aí um belo corte. O dinheiro é um pepinão pro seu coração. E talvez é por isso que ela alerte tanto contra os perigos, né? Aliás, a idolatria no Novo Testamento está associada diretamente à ganância. Deus é contrastado com Mamon. Mamon, exato. Não, e quando Paulo fala de idolatria, ele não fala de outros deuses, ele fala, cara, da ganância, né? Sim. Então é a única vez que idolatria aparece no Novo Testamento, em Colossenses, e o contexto é de ganância. Mas vamos lá, mas Paulo fala de dinheiro. E Paulo, inclusive, a gente tem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o que eu poderia chamar assim uma mini teologia de oferta. Porque Paulo tem... Dá um contexto, Nunes. Tu que é o cara do apóstolo Paulo, é tu que caminhou com o apóstolo Paulo. Foi né? O seu amanuense. Exato. Então, você que vai visitar as terras do apóstolo Paulo ano que vem e tal. Exato.
Então assim, mas dá um pouquinho de contexto para nós aí dessa capítulo 8 e 9 do apóstolo Paulo, qual é a demanda que tem ali. Gente, quero dar um detalhe. O Guilherme Nunes caiu de paraquedas aqui nesse episódio, tá bom? Porque ele não ia gravar com a gente tá gravando outras paradas aqui no estúdio Galaxy, da Estúdio Voz, e eu falei, Nunes, chega aí, você entende um pouquinho de Paulo, Nunes? Ele, acho que sim. Então bora. Vamos lá, Nunes, por gentileza, um pouquinho de contexto aí do capítulo 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando a gente pega a carta de 2 Coríntios, a gente percebe que existe uma desconfiança para com Paulo. Uhum. Tanto que há uma reafirmação constante dele de que ele era apóstolo, eu sou apóstolo e tudo mais. E o que acontece é que desde o início do capítulo 1, ele vem mostrando qual é o ministério dele, ele mostra lá o ministério do Espírito, não da pedra, alguma coisa assim. Uhum. E depois ele vai falar do ministério que é a reconciliação, que produziu um povo e etc. Nossa, em 2 Coríntios tem, né? O Ministério da Reconciliação. Capítulo Nossa, 5. é lindo esse texto, cara. Nós temos o Ministério da Reconciliação. É lindo isso aí. E esse texto vem depois de uma carta que foi perdida, ao qual ele tem palavras muito pesadas. Então, Paulo assumir o Ministério da Reconciliação tem um peso fundamental. Isso, Pra quem não sabe, essa nossa 2 Coríntios talvez seja a terceira aos Coríntios, né? Porque a gente tem uma carta aí que ele perdeu. Ou essa seja a quarta, na verdade, né? Porque na primeira, talvez ele esteja... A primeira aos Coríntios seja a segunda, né? Porque ele já está respondendo algumas coisas que gerou de demandas e tal. Enfim, isso não é uma discussão importante agora. Mas vamos lá. É importante que ele teve muitos embates com a igreja de Corinto, né? Porque o embate passou de ser... Primeiramente, você tem embate sobre a mensagem, mas essa carta ela é mais pessoal. Não é sobre o que Paulo pregava mais. Não é tipo, qual é a tua mensagem? A gente discorda, como Gálatas. É sobre você. Isso. Então era um problema com Paulo. É a carta que demonstra que ele sentiu ali as críticas sobre ele ser fraco na oratória. Exato. Sobre ele ser baixo. É que o pessoal de Corinto ficou sabendo de Eutico. Sacanagem, vai continuar. Quando a gente chega depois do capítulo 5, que ele fala Uma pausa. Não. Se você não entendeu a referência de Eutico, vai ler mais a Bíblia. Por favor, se você não entendeu. Nossa, o Bill falou e o pessoal na mesa riu. Não entendi nada. Tem que ler mais a Bíblia, tá bom? É por isso que você fica dando dinheiro na igreja e você não lê a Bíblia. Mentira. Você tem que dar dinheiro na igreja e a gente vai te ensinar hoje por quê. Vai. E aí, quando a gente chega... Depois de ele falar desse Ministério da Reconciliação, tem um capítulo 6 muito emblemático. No capítulo 6, ele diz o seguinte, olha, eu vou dar aqui uma interpretação direta para ser bastante simples. Isso, por favor. Lembra que em 1 Coríntios, Paulo disse, não vá no templo? Significa muita coisa, né? Uma delas é, não trabalhe lá. Isso. Ou seja, financeiramente, aquela igreja estava mal. As pessoas estavam más. Por quê? Porque Paulo estava impedindo delas irem num ambiente de venda, em produtos de venda. Não era o templo em si. É o mercado, né? Isso. No capítulo 6, Paulo justifica, porque algumas pessoas começaram a acusar Paulo de que Paulo estava prejudicando elas, de que elas estavam sendo prejudicadas. Capítulo 6. Capítulo 6 e capítulo 7, Paulo responde essa acusação de que não, eu não estou querendo prejudicar vocês, mas assumam o custo de ser cristão. Vocês que têm que assumir o custo. Isso no 6 e no 7. Quando chega no 8 e no 9, vem então uma coisa que eu acho muito importante. Por que então nós temos nessa carta, capítulo 8 e capítulo 9, falando sobre oferta? O comum é, não, porque Paulo agora está dando uma pausa no que ele estava falando e ele vai falar sobre oferta. E aí dentro desse contexto todo de problema com Paulo, é de que havia uma desconfiança. E essa desconfiança, a gente vai aprender dela lá no capítulo 11 e 12 de 2 Coríntios, que é... Algumas pessoas estavam dizendo que Paulo não era digno de ser ajudado financeiramente pela igreja. Inclusive em 2 Coríntios que ele fala toda a defesa, né, do obreiro ser digno do seu salário. Que aí se justifica porque que ele, em 1 Coríntios, fala do capítulo 9 sobre essa defesa, e em 2 repete ela. Isso. Por quê? Porque ele tá justamente fazendo essa defesa de que vocês precisam entender e tal. Quando chega no capítulo 8 e 9, ele começa a citar algumas necessidades que começaram a surgir. E essas necessidades eram uma necessidade que surgiu com os irmãos da Macedônia e como eles responderam isso. Então os irmãos da Macedônia responderam muito bem. Inclusive os irmãos da Macedônia responderam tão bem que queriam dar tanto dinheiro que eles estavam muito empolgados. E Paulo diz, olha, eles estavam cheios da conta. Do grego é difícil traduzir isso, mas a ideia é quase para se prejudicar em tanto ofertar. Pegar empréstimo para poder ofertar, estavam... Né? E Paulo diz assim, quando os irmãos em Jerusalém tiveram o problema, a igreja todos... Aí Paulo diz, inclusive vocês.
E como foi que Paulo atuou com isso? Ele vai falar isso lá em Atos. Ele vai dizer que ele atuou muito bem. Ele atuou e todo mundo não ficou achando que ele era um cara falso e tal. Então, qual era o destinatário mesmo dessa ajuda, dessa generosidade na Macedônia? Da Macedônia era chegar até Jerusalém. Por conta do contexto de guerra, o contexto ali Isso, e de uma grande fome que surgiu dos irmãos de lá. Que era uma grande coisa, os irmãos gentios ajudarem os irmãos judeus. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo, em Romanos, em 2 Coríntios 8 e 9, ele está fazendo primeiro uma revisão de todos os casos em que ele participou e de que as igrejas sempre confiaram nele, mas que também elas sempre foram além da conta. E aí, o vocabulário que Paulo usa lá, por exemplo, Paulo usa charis 6 vezes, que é graça. Paulo não usa dinheiro. Paulo diz, eles me deram a graça de não sei o quê. Então, parece que tem outro momento que Paulo, euchariteia, que Paulo vai falar, que é uma palavra grega bem interessante, que não é oferta, dinheiro de novo. É alguma coisa que eu nem sei o que é. É como se fosse pro seu benefício. Isso vai... Tipo assim, eu tô dando dinheiro pra você e eu que vou ser beneficiado. Então, Paulo começa a usar palavras extravagantes. Um dos maiores vocabulários das palavras, tem 10 palavras importantes ali. Dessas 10 palavras importantes do capítulo 9, 12 no capítulo 8, é todas exageradas, cheias de graça e nada de medida. Em nenhum minuto ele diz assim, eu quero que vocês deem um mínimo disso. É sempre... A graça superabundou pela vida de vocês. Eu estou contrastando aqui pensando no dízimo. Que o Antigo Testamento pensava no mínimo, nas coisas. Paulo não pensa nessa ideia. Para Paulo, uma teologia da oferta é uma teologia do coração generoso. Exato. E nunca é a medida do até quando você pode dar, mas é sempre dar-se mais, né? Não é o mínimo que você pode dar. É o quanto eu posso dar sem sofrer prejuízo. Para mim. É uma ideia de coração tão forte que Paulo coloca. E é interessante que Paulo não diz, isso é difícil para vocês. Paulo não diz, Paulo diz assim, foi isso que vocês fizeram. Inclusive, eu aprendi com vocês isso. Que o testemunho da igreja foi sempre de nunca colocar a mão no bolso e ser mão... Como é que diz? Mão de vaca. Mão de vaca. Então, assim, Paulo está se defendendo em Corinto, mas não diz que a igreja foi mão de vaca. E é interessante que Paulo, ele talvez soubesse, até porque ele também foi discipulado pelos apóstolos. Ele teve esse momento com os apóstolos. E se a gente lê ali o início da igreja primitiva em Atos, era muito comum a doação, né? A doação generosa. Sim, a gente pega ali capítulo 2, capítulo 4, você percebe esse lance de eles estarem sempre compartilhando. E não é que eles entregavam tudo, tá, gente? Isso aí é meio hiperbólico. Eles entregavam tudo conforme a necessidade que se tinha. Né? Então não é que o pessoal de uma vez entregou tudo e não tinha mais. Não, o pessoal não se tinha necessidade na igreja em Jerusalém. O pensamento judaico da época tinha essa questão da generosidade incorporada com a sua prática e com os seus ritos. Você tem isso bem claro ali, principalmente no judaísmo do segundo século. A gente tem um sacrifício de oblação em Levíticos, capítulo 10, onde aquele sacrifício é só de gratidão. É só de gratidão pelas ofertas que eu recebi. E pela gratidão da vida, assim. Então, você observa que desde o Antigo Testamento havia essa condição de muita generosidade já imbuída, né? Mas tem essa questão que difere do apóstolo Paulo aqui nesse contexto de Corinto, que é a questão do limite, né? É o limite até não se prejudicar financeiramente. Por quê? Porque é necessário que você tenha uma condição de sempre auxiliar os outros. Né? É nesse sentido, exatamente. Que é uma condição de amor, né? De condição própria, firme, para ajudar os outros também no que tange financeiro. O mais importante é que dentro do Novo Testamento, a gente de fato não vê o dízimo sendo medida. O dízimo não é a medida de oferta. Isso. Agora, não significa que ele não pode ser usado como medida de oferta. Usar essa medida com responsabilidade. Obviamente que a medida do dízimo não é uma medida de mandamento. Ela é uma medida de, de parâmetro legal que você pode tirar para poder organizar as coisas na sua igreja, se você é líder. Então, por exemplo, nos ministérios que eu participei, nas igrejas que eu pastoreei, a gente tinha um dízimo como mínimo. O irmão chegava e dizia assim, olha,
Como é aqui a questão? Irmão, você é membro daqui, ajude com o mínimo de 10%. E é para fins organizacionais, não tem nada místico de repreender devorador, demônio, ceifadores, sei lá o quê. É para fins organizacionais. E, infelizmente, as pessoas precisam de parâmetros. Exato. Isso. Entende? Porque, quanto que eu dou? Porque a gente tá acostumado tanto com a mente legalista, né? Que a gente precisa dar pro pessoal, cara, a gente trabalha com um mínimo de 10%, entendeu? Sim. E também, eu dizia, olha, o mínimo é esse. Mas a ordem é dê segundo o seu coração. Exato. Porque o exemplo desses crentes na Macedônia, ele é tão... Por que tu tá falando tão baixo hoje, Eu tô falando Luiz? baixo? Então, peraí. Assim, tá tudo bem, mano? Tá com constipação, alguma coisa? Não, cara. Então, peraí, abre essa carteira aí, vamos ofertar. Peraí, vai com calma. Calma aí. Oferta aí, irmão, vamos lá. E fala perto desse microfone também. Mano, mas eu tenho que ficar assim, velho. Aqui, ó, a gente levanta. 1 hora depois. Tava ficando agoniada, pronto. Obrigado. Olha, agora ficou bom. Por favor, me contrata, estúdio de voz, olha aí. E é interessante quando o Paulo traz o exemplo dos irmãos da Macedônia por conta dessa questão do impacto da generosidade. O que o apóstolo Paulo no seu discurso está querendo enfatizar não é necessariamente a quantidade de dinheiro que foi dado. Sim, existe realmente uma relação de palavras ali que mostram uma abundância e uma generosidade até semântica sobre a ação generosa que esses crentes fizeram para com aqueles que estavam em Jerusalém. Mas o fato é o princípio norteador que está por trás de tudo isso. A generosidade, e uma generosidade que reflete, querendo ou não, a palavra de Deus. Eu acho engraçado isso, né? A ação de Deus, no caso, né? E eu acho engraçado isso porque é como se o próprio apóstolo Paulo colocasse na ação desses crentes uma mesma condição de Deus ao se relacionar com os seres humanos, ao se relacionar em abundância e generosidade para com os seus filhos, para com o seu povo. Então, ao olhar a partir dessa perspectiva, vemos o apóstolo Paulo utilizando o exemplo positivo da generosidade e não a qualidade ou a quantidade da generosidade empregada ali nesse contexto. Quando a gente fala de generosidade, esse contexto, essa palavra ela não era usada isoladamente. Por exemplo, quando eu falo sobre generosidade, eu posso dizer, eu tô com esse café aqui, eu vou dar esse café pro Bibo aqui, eu tô sendo generoso. Eu posso dar esse café para você, ser um café e não ser generoso. Porque... Sim, você pode tá no espírito de Ananias e Safira. Exato. A ideia da generosidade precisa ser acompanhada com outro conceito muito presente nas comunidades joaninas, que era o conceito da hospitalidade. O que era a hospitalidade? Era receber o outro para cuidar. É como se houvesse dentro do seu coração um cuidado de receber o diferente e o necessitado. A hospitalidade era o ato de receber o diferente. Eu não estou recebendo porque você é igual a mim e nem estou recebendo porque você pode dar algo para mim. Eu estou te recebendo por graça. Não isso é uma linguagem econômica de troca, né? De escambo. É isso, é a hospitalidade. A hospitalidade não tem troca. Então, toda generosidade, toda generosidade, ela funciona como... Ela deve funcionar dentro da hospitalidade. É tanto que Paulo, quando vai receber, e quando vai falar, ele diz assim, porque vocês receberam a eles como a mim. Como eles receberam o que eu levei de vocês como dom de Deus de vocês. É como se um tivesse se entregando ao outro. Então, quando eu pastoreei e falava sobre isso, eu dizia, olha, irmão, o nosso dízimo é esse, não é mandamento, é uma espécie da gente controlar para que todos ofertem, porque isso é um mandamento, todos ofertarem, como Paulo não está estabelecendo, mas Paulo dá alguns... Pera. O todos ofertarem. Como assim mandamento? Me explica um pouco essa aí. Não é um mandamento? Eu falei o quê? Tu falou que ofertar é um mandamento. É um mandamento. Tu entende por quê? Agora, não é ofertar sempre no sentido de... Mas é ofertar o que tem. No sentido de ter alguma coisa. Então eu posso ofertar a Deus. Mas tu usa qual texto para dizer que a oferta é um mandamento? O texto de próprio 2 Coríntios 9, quando Paulo vai dizer que eles devem dar e doar de todo o coração. E ele também vai dizer sobre essa questão da oferta
Paulo vai pressupor que há essa ideia de ofertar. É porque você está colocando no contexto pastoral, no contexto de igreja, qual você... Eu não estou dizendo, por exemplo, a pessoa não tem necessidade, a pessoa não tem dinheiro nenhum, o que ela vai fazer? Eu não estou falando de uma oferta somente financeira. Oferta de louvor ao Senhor, uma oferta de oração, etc. Alguma coisa ao Senhor. Ainda assim, se alguém dentro da igreja não está podendo ofertar, a igreja está com algum problema. A igreja está com algum problema. Porque a igreja precisa ver isso aí. Não é possível ter alguém que não pode ofertar dentro da igreja. Como assim? Porque a igreja devia ajudar. A igreja devia abraçar essa pessoa. É a igreja de Jerusalém. Exato. Deveria fazer dessa pessoa uma ofertante por ajudá-la e abraçá-la e ver o lance da hospitalidade. É isso que eu quero dizer, entendeu? Muito bom. Empregar os próprios recursos para que os outros tenham recursos. Isso. E dentro do contexto pastoral, quando uma pessoa chegava... a cultica se estabelece, né? Quando a pessoa chegava pra mim e dizia assim, pastor, é porque esse mês eu não tenho... Amém. A gente dá um jeito. A gente vai e vamos te ajudar. A gente ajudava, não queria constranger, fazia da maneira para que fosse constrangido. Mas eu disse assim, pronto, esse dízimo que você sempre deu, mas hoje não conseguiu, é para esses momentos também. Sim. A gente não tá ali para ficar rico. Exato. Uma coisa que é legal na teologia da oferta do apóstolo Paulo, dentro desse contexto também macro que a gente tem falado, é que a oferta, sim, ela é para a família de Deus. Perfeito. Certo? Sim, perfeito. E aí hoje, o que a gente tem que entender? Que sim, você deve ofertar na sua igreja local. Porque às vezes o pessoal vem com um discurso assim, ó. Eu ajudo os outros. Eu ajudo os pobres, eu ajudo projetos. Tá, mas por que tu não ajuda na tua igreja? Porque assim, eu sempre digo o seguinte, se você não convida ninguém para ir na sua igreja e se você não oferta na sua igreja, o que você tá fazendo nessa igreja? Eu sempre uso esses critérios. Tipo assim... Você tá congregando num lugar que você não convida ninguém pra ir e você não quer dar o seu dinheiro lá? Cara, o que você tá fazendo lá, então? Isso é um problema, porque sim, a igreja local, ela é um local propício para receber da sua oferta. Entende? Porque se você, não, mas eu ajudo outros lugares. Cara, então por que você não tá... Você acha que a sua igreja não tá ajudando ninguém? Então tem um problema para resolver aí. Entende? Então, assim, porque na teologia de Paulo, só para concluir, para deixar bem claro, a oferta é na igreja local. Sim. Claro, com isso eu não tô dizendo que você, quando ajuda alguém, um amigo seu, um parente seu, claro que Deus entende que o seu coração é generoso, né? Só que... E aí que é o lance do mandamento que eu tava querendo que o Gui falasse mais, assim, nesse sentido. Porque, cara, a todo momento entre os irmãos. É uma ajuda de que você está ofertando na comunidade local porque os seus irmãos precisam. E dentro da teologia macro do apóstolo Paulo, é primeiro aos domésticos da fé. Na teologia de Gálatas. Existe até uma questão pragmática nisso, que é a instituição, e aí a igreja... como maximizando a tua oferta em ajudar os outros. Exatamente. Eu dou um exemplo da minha própria comunidade de fé, que sempre enfatiza, ela tem uma aceleradora de ONGs, e que todo o dinheiro, no sentido, tem uma parte do dinheiro da administração, mas é uma boa parcela destinada a essa aceleradora, que é a Glocal, para auxiliar outras ONGs e gerar impacto social. E aí eles fazem questão, é o dízimo e a oferta que vocês trazem aqui, que faz com que esse trabalho continue e alcance determinados lugares, abençoe determinados lugares para abençoar a cidade. Exatamente. Existe um ciclo na teologia paulina, né? Primeiro os da sua casa. Isso. Depois os da fé. Depois dos mais distantes da fé. E depois dos de fora da fé. Obviamente que não é que não deve fazer. Não, é o que é normal, o que é pra ser geral, né? Exato. Sim, ou seja, Paulo tá organizando a coisa. Exato. Mas muita gente me pergunta mesmo isso. Posso dar o meu dízimo em outra igreja? A minha fala não é jogada. É porque eu recebo muita pergunta assim também. Eu posso dar o meu dízimo? Cara... Por que tu não tá dando na tua igreja? Eu entendo que não é uma obrigatoriedade dizimar. A teologia do dízimo do Antigo Testamento é diferente da oferta do Novo Testamento. Mas o princípio da entrega, da generosidade, de você ter um coração grato, de você repartir o que tem, isso aí é teologia bíblica. Então, cara, se você não quer dar o dízimo da sua congregação, tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Exato. Entende? Tem algum problema aí que você precisa... Por que você não tá dando na sua igreja? Sim. Entende? Por exemplo, eu sou um ofertante da minha igreja. E eu sou ofertante da minha igreja por quê? Porque, como a sua,
eu sei que ela faz projeto. Primeiro que ela paga os obreiros que estão ali para me atender. Eu tenho ar-condicionado, eu tenho luz, entendeu? Eu tenho um prédio. Não é gnóstico, né? Exato, não, eu tenho um prédio. Materialmente falando. A gente também sustenta aí uma outra missão, entendeu? Em outro bairro na cidade, e tem todo um lance e tal. Eu sei. Agora, isso não me impede de ajudar também um projeto na África, que eu gosto de um amigo meu que tá lá. É porque, assim, a coisa tem que ser organizada. Exato. Mas o primeiro, assim, se eu não tivesse condições de ajudar o meu... Assim, digamos que eu tivesse recurso financeiro mais limitado do que eu tenho. Eu primeiro ia ajudar a minha comunidade de fé. Sim. Entendeu? E quando pudesse, daria uma oferta pro meu amigo e pro ministério dele lá na África. Sim. Mas primeiro é a minha comunidade de fé. Paulo parece pressupor o seguinte... primeiro é a minha família, né? Depois a minha comunidade de fé. Quando Paulo passa pelas igrejas e tal, vai arrecadar isso, parece ser algo muito simples. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu tô passando por aí, reúne tudo no primeiro dia da semana, que eu vou passar por aí domingo. E ele parece que tá querendo que os irmãos entendam que ele quer causar um impacto na outra igreja. Por levar coisas suficientes. Então é o seguinte, quando você oferta na sua igreja, se a sua oferta é pequenininha, ela vai se juntar com outro, com outro, e ela tem impacto para chegar com impacto a outra comunidade, se precisar. Se for necessário. Comunidade missionária, para chegar em missionário. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vive assim no meio do pastoreio, às vezes a gente nota o quão custoso pode ser um missionário. Porque tem o filho, os filhos, a esposa. E isso eu tô falando da igreja que cuida dos seus missionários, né? Não é aquela que larga, não, que envia. Não, tem aquela que manda uma ajuda de custo e fica dizendo por aí que sustenta missionário em tal lugar, né? Exato. Mas que cuida mesmo, você percebe, cara, isso aqui, aí o que a igreja tem que fazer? E aí, com sabedoria, eu não quero me meter na vida de igreja nenhuma, mas é ter que cuidar, ter um só cuidado para que o guardar dinheiro não seja não por organização, mas por luxo. O guardar dinheiro. Sim, e a confiança naquela guarda. Isso. Que eu acho que a tentação de todo ser humano, né? Sim, exato. É tipo assim, a gente tem que se precaver, ainda mais no mundo que a gente vive, a economia que a gente vive, é bom a gente ter reserva de emergência. A pandemia tá aí pra, né? Muita gente que não tinha reserva de emergência passou poucas e boas na pandemia e tal. Sim. Então a reserva de emergência não é falta de confiança em Deus. É planejamento, entendeu? Deixar a pólvora seca, Exato, né? Eu confio em Deus, mas eu deixo a minha pólvora seca. Então, e a igreja tem que ter também essa organização financeira, né? Mas, de fato, às vezes tem algumas coisas que são astronômicas demais, assim, sabe? E eu acho que aí... Eu não... Não, vai. Sem medo. Vamos, sem medo. E por isso, compre o Comentário Bíblico Vida do Pablo Adeiros para você entender ainda mais teologia da oferta. Da sua igreja. Exato, pro seu pastor. Seu pastor. Exato, vai, continua. Tem que ter cuidado com a idolatria do templo. Tá. Porque, às vezes, a gente tá... Não há problema nenhum você fazer construir algo para algo que tenha propósito e seja para o reino e tudo mais, que realmente faça sentido. O problema é o financeiro da coisa. É quando você não tem missionários, é quando você acha que está preparado para fazer aquela construção, quando não está. E quando é que eu acho que eu estou para fazer essa construção? Não, acho que a gente tem um bom dinheiro. Mas vocês têm missionários? Não tem não. Não tem nenhum missionário na igreja que vai entrar numa construção desse tamanho. Aí, nesse momento, não quero entrar na vida... Observa as grandes igrejas na Europa. Aquelas grandes catedrais que viram bares, que viram boates. É por isso que assim... Uma teologia do templo bem robusta. Eu não quero entrar nessa questão específica, mas de tempo, de time do que a igreja deve fazer ou não fazer. A grande questão é que muitas vezes... Não, mas a tua preocupação eu acho ela bem legítima. Ou seja, cara, vocês querem construir um mega templo e vocês não têm missionário lá fora? Tem alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha com a administração. Ou não estão sendo cuidados como missionários deveriam ser. Exato. Não, cara, assistidos. Demais. Eu não posso cobrar a generosidade do meu povo se eu não demonstro generosidade com os missionários de fora. Exatamente. Paulo é muito claro. Eu tenho generosidade para com a obra... E eu me entreguei como um sacrifício. E o que eu tô pedindo de vocês é só dinheiro. É basicamente 2 Coríntios, quando ele diz eu sou uma oferta, eu tô indo lá, não sei o quê, e de vocês eu tô pedindo só dinheiro. Agora, Paulo não era... eu tô pedindo só dinheiro. Nossa, isso é maravilhoso. Só maravilhoso. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 9, e em 2 Coríntios também, ele vai dizer, ele não é tão... Paulo sabia da importância de dinheiro para a própria vida dele. É tanto que ele diz assim, não faça com que... Não ate a boca do boi enquanto ele debulha. Deuteronômio, né? Não lembro agora. E tal. Ele tá dizendo o seguinte, olha, sim, eu sou digno disso de comer, eu sou digno de receber,
Mas eu não quis. Isso é um problema meu, né? Exato. Porque Paulo quer assim, porque ele quer fazer o seguinte, gente, eu não peguei, eu construí tendas. É a obrigação de vocês, né? Agora, é porque Paulo também tá pensando na geração futura, Sim, exato. entendeu? Mas, o obreiro é digno, sim. Eu chego a desconfiar que talvez o apóstolo Paulo observe aquela igreja e o dinheiro, receber o dinheiro como um problema. Vai que seja uma comunidade de fé que falava pelos cotovelos a ajuda que dava. Pode ser. Existe também essa problemas, possibilidade. Porque ele joga um constrangimento pra galera de Corinto ali, né? Sim, exato. É tipo assim, vocês já foram, né? Vocês já foram, agora vocês vão ter, vamos ser de novo e tal, né? Agora, qual é o interessante? Que Paulo se liga a Levítico. Tipo assim, se lá em Levítico o boi poderia comer do seu alimento, quanto mais agora na nova aliança, o ministro não pode receber do seu salário. Ou seja, há uma coisa maior acontecendo aqui na nova aliança. O que eu quero dizer é que Paulo sabe da importância de um ministro receber, mas ao mesmo tempo ele sabe o quão difícil é o ministro lidar com isso dentro da igreja, a ponto de Paulo ter que recusar. É isso, para gerar qualquer tipo de constrangimento. Porque E foi bem ele recusar. Porque quando Paulo recusa, ele já está se preparando lá na frente. Porque se os coríntios, alguém ia dizer, tu acha mesmo que Paulo não está enrolando vocês? Ele é digno mesmo de receber o dinheiro de vocês? Dá pra gente aqui o super apóstolos lá em 2 Coríntios. Eita, nossa. Aí Paulo vai dizer assim, Paulo pode até dizer, né? Mas eu não recebi nada de vocês, amigo, né? Muito bom. Eu acho assim, no meu ministério, cara, eu tive muitas dificuldades com lidar com isso dentro da igreja por vergonha. De ter que lidar com isso todo domingo, de ter que falar, irmãos, vamos ofertar e tal. Não é que eu não falava, era dentro do meu coração, eu sentia que tinha alguma coisa, só que eu sei que não precisa. Fale, se você quer ministro, você quer... Fale, tem muita gente fazendo besteira com o dinheiro da igreja e tal, mas se você tá com a sua consciência em Deus, isso é importante. Então, que eu acho que é uma coisa importante. O último ponto meu aqui seria esse. Você precisa dar uma prestação de contas para sua igreja sempre, do que está acontecendo com Com certeza. Exato. Gente, olha, transparência financeira é básico. E eu fiquei abismado quando eu respondi uma pergunta no meu Instagram, quantidade de gente que disse que isso não acontecia na igreja deles. A transparência. Tu imagina o pastor colocar lá na frente. Não, gente, inclusive, nós como casal pastoral, a gente pega 40% do que entra aqui das receitas da igreja. Por isso que a galera mantém essa coisa mais, mais escondida. Cara, inclusive, eu termino esse podcast contando um testemunho de uma igreja que eu participei e tinha relatório financeiro, sempre em dia de ceia tinha um relatório financeiro e tal. E eu comecei... Pra evitar qualquer problema, né? Exato, né? Já tem a ceia ali pra apaziguar tudo. Aí o que acontece, mano? Eu percebi que tava sempre no vermelho o relatório financeiro. E um dia, conversando com o financeiro da igreja, eu perguntei, mano, de onde vocês tiram esse dinheiro pra cobrir o vermelho? Aí ele me contou uma história de um caixa que a igreja tinha e tal, e que esse caixa, inclusive, tava acabando. E eu fui falar com o pastor. Nossa, até deu uma cuspida agora. E eu fui falar com o pastor, a gente tá ficando sem dinheiro em caixa e a igreja não tá sabendo disso. Porque eu acho que eu sou um dos poucos que presta atenção no balancete financeiro que é colocado lá. Ele falou, pois é e tal. Pastor, a gente precisa começar a falar de oferta na igreja. Mas olha só o contexto. É uma igreja que saiu da teologia da prosperidade, onde se pedia dinheiro a todo momento, com várias campanhas e tal. Ou seja, como é que a gente pode tirar mais dinheiro do povo, entendeu? Então era uma igreja que saiu da teologia da prosperidade e que, cara, criou uma certa... Mano, a gente fala, vamos falar de dinheiro, mas só falar aqui rapidão, entendeu? Falei, não, pastor, a gente precisa colocar essa emergência pra igreja e tal. Daí a gente começou a ter várias pregações sobre oferta, né? Mas dentro de uma teologia bíblica e tal, entendeu? E instigando a generosidade nos irmãos e principalmente, gente, a gente precisa cuidar de onde a gente tá aqui. Né? Nós, como administração, vamos fazer tudo possível para ver onde a gente pode cortar e enxugar, mas a gente precisa aumentar a arrecadação da comunidade. Sim. Entendeu? E, de fato, alguns irmãos estavam meio acomodados mesmo. É verdade. Rapaz, eu vou dar um dinheiro aí. Entendeu? Não é a superexposição do tema, nem a negligência, mas é o tratar o tema sob a luz do evangelho. Exato. E a luz do evangelho não tem, sabe, chantagem, não se precisa fazer campanha, sabe, não precisa prometer, sabe, enfatizar porque a igreja não é banco, Deus não é banco, entendeu? Então, o lance de semear ali, porque o que pega nesse capítulo é o lance do semear, né? Tipo, como é que eu vou entender esse semear aqui? Então, eu vou semear mais para poder colher mais. Cara, a motivação é a generosidade, não a colheita. E aí o pessoal não entende isso. Enfim, é várias coisas. Galera, é sobre isso, tá bom? Quer aprender mais?
leia o comentário bíblico Vida, de Pablo Ladeiros, 1 e 2 Coríntios. O link para você adquirir ele com desconto tá aqui na descrição desse PTcast, comentário bíblico Vida, tá bom? Comentário bíblico Vida, postado em bibotalk.com, no YouTube e também em outros agregadores de podcast. Obrigado, Guilherme Nunes, por participar deste episódio. Tamo junto, abre a câmera aí, Digão. É nóis, gente. Até o próximo episódio, que chega até você graças à Editora Vida.